Deus apoia ou condena tatuagens? O que você nunca soube? Tatuagens, um pecado ou uma nova forma de expressar fé? Hoje, vamos abordar um tema que gera controvérsia entre os crentes: as tatuagens sob uma perspectiva bíblica. O que as Escrituras realmente dizem sobre essa prática? Será que a Igreja tem ignorado algo importante ao condenar as tatuagens? Prepare-se para um debate que pode abalar suas certezas, pois vamos explorar ensinamentos bíblicos, questionar normas tradicionais e refletir sobre como a fé deve moldar nossas decisões sobre tatuagens. Ao longo da história, as tatuagens sempre foram alvo de debates intensos, especialmente dentro da comunidade cristã. Desde suas raízes em práticas pagãs até a aceitação moderna como uma forma de expressão pessoal, as tatuagens desafiam nossa compreensão sobre o que é aceitável diante de Deus. Mas será que estamos realmente errados ao abraçar essa forma de arte? Ao invés de nos limitarmos a discutir a legalidade das tatuagens, vamos questionar as implicações mais profundas dessa prática. O que realmente significa tatuar o corpo no contexto do nosso relacionamento com Deus e com os outros? Será que as tatuagens podem ser uma verdadeira expressão da nossa fé em Cristo? No passado, tatuagens eram associadas a gangues e prisões. Hoje, vemos mães suburbanas, adolescentes góticos, popstars e até líderes religiosos ostentando seus desenhos. Segundo o Wall Street Journal, quase metade dos millennials tem pelo menos uma tatuagem. Antigamente, tanto a igreja quanto a sociedade rejeitavam as tatuagens com veemência. Mas, agora, não é mais raro ver um pastor da costa leste com os braços cheios de tinta. O que antes era um símbolo de rebeldia, hoje se tornou um tema polêmico de debate. Então, será que as tatuagens podem, de fato, ser uma forma legítima de viver a nossa fé? Tatuagens e a Bíblia. O que Deus realmente diz sobre isso? O que a Bíblia realmente fala sobre tatuagens? O Antigo Testamento oferece uma resposta aparentemente clara, mas será que estamos interpretando corretamente o que Deus disse? Moisés, nos 5 primeiros livros da Bíblia, impõe cerca de 613 leis, que abrangem desde o sistema sacrificial até o estilo de vida do povo judeu. No entanto, será que todas essas leis ainda têm relevância nos dias de hoje? Em Levítico 19, 28, Deus proíbe as tatuagens como uma forma de culto aos mortos, dizendo: não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em si mesmos. Mas aqui está o problema. O versículo anterior também proíbe aparar a barba e as extremidades do cabelo, algo que a maioria dos cristãos hoje ignora completamente. Levítico 19, 27. E o que dizer de outras leis, como a proibição de comer carne de porco ou usar roupas de materiais misturados? Levítico 11, 7 e Levítico 19? Cristãos ao redor do mundo não seguem essas regras, então por que estamos tão fixados nas tatuagens? Muitas dessas leis antigas poderiam ser benéficas, mas, ao mesmo tempo, é inegável que muitas delas eram específicas para o contexto histórico de Israel. Então, como decidimos quais leis devemos seguir hoje? A resposta não é tão simples como a maioria dos cristãos gostaria de acreditar. O que é hermenêutica e como ela pode nos ajudar a entender a Bíblia de forma mais crítica? Hermenêutica é a arte de interpretar as Escrituras de maneira que faça sentido para a nossa vida atual. Como cristãos comprometidos, precisamos ser fiéis na interpretação da Bíblia, mas isso exige mais do que seguir cegamente o que está escrito. O Dr. Ken Gor, da Dallas Baptist University, afirma: a Bíblia foi escrita para nós, mas não diretamente para nós. E isso é algo que devemos considerar com seriedade, especialmente quando aplicamos leis antigas a um contexto moderno. Por exemplo, Filipenses 4:13 não é uma carta de vitória para alcançar qualquer coisa simplesmente com esforço próprio. Deus pode fazer milagres, mas isso não significa que se tentarmos o suficiente, conseguiremos ganhar de LeBron James em um jogo de basquete. Se jogássemos, perderíamos, simples assim. O que realmente significa Deus nos dar forças para fazer tudo o que quisermos? Kelly Edmiston nos alerta sobre a importância de uma interpretação cuidadosa e equilibrada das Escrituras. Levítico foi escrito quando os israelitas estavam saindo da opressão no Egito, e muitas leis foram dadas para separá-los das práticas pagãs ao redor. Hoje, cristãos, exceto os judeus messiânicos, não seguem dietas kosher, misturam tecidos e não rasparam suas costeletas.
Então, por que algumas leis do Antigo Testamento ainda são levadas tão a sério, enquanto outras são completamente ignoradas? A grande questão é: as tatuagens são mesmo um pecado? E se sim, por que estamos tão seletivos sobre o que seguir da lei de Moisés? Será que estamos perdendo o ponto? Ou talvez, em nossa cultura moderna, a verdadeira questão seja outra: como as tradições da Igreja se moldam ao contexto atual e ao entendimento da graça de Cristo. O Novo Testamento e a lei. O que realmente vale para o cristão hoje? A grande questão que poucos ousam enfrentar: qual é a real aplicabilidade das leis bíblicas após a Nova Aliança? Muitos cristãos assumem que tudo o que está no Antigo Testamento ainda deve ser seguido com rigor. Mas será que isso é realmente o que Deus espera de nós na Era da Graça? O Novo Testamento claramente faz concessões, como vemos em Marcos 7:19, quando Jesus declara: assim Jesus declarou puros todos os alimentos. Isso já deveria ter sido suficiente para derrubar a visão antiquada sobre a proibição de certos alimentos e práticas. Mas ainda assim, há uma pressão imensa para seguir as leis antigas de forma rígida. Claro, o Novo Testamento também declara que não estamos mais sob as leis judaicas, e o sistema sacrificial foi abolido. No entanto, muitos ainda insistem que o cristão precisa seguir todos os mandamentos antigos, esquecendo que ao mesmo tempo, Jesus fez mudanças radicais, como quando ele vai além da condenação do adultério, dizendo que o desejo impuro já é pecado. Mateus 5:27-29. Será que a aplicação das antigas leis não é um anacronismo para os tempos de hoje? A proibição das tatuagens. O que ela realmente significa? A proibição das tatuagens no Antigo Testamento é frequentemente citada como uma regra clara e imutável. No entanto, se entendermos o contexto em que essa lei foi dada, começamos a questionar sua relevância para os cristãos de hoje. Na época, os israelitas viviam cercados por culturas que praticavam rituais de adoração pagã e rituais de luto pelos mortos, muitos dos quais envolviam modificações corporais, como tatuagens. O que Deus estava fazendo era proteger seu povo da contaminação com essas práticas abomináveis. Mas será que essa preocupação cultural ainda faz sentido nos dias de hoje? A sociedade moderna tem a mesma relação com as práticas de adoração pagã ou luto que os israelitas do Antigo Testamento. Hoje, as tatuagens são muito mais do que marcas de adoração ou práticas de cultos estrangeiros. Elas se tornaram uma forma de expressão pessoal e arte. Então, por que ainda insistir em seguir uma regra que já foi dada em um contexto cultural totalmente diferente? Tatuagens hoje, o que realmente está em jogo? Quando consideramos se as tatuagens ainda têm uma associação com práticas pecaminosas, precisamos perguntar: qual é a verdadeira motivação por trás do desejo de fazer uma tatuagem? Está em jogo a adoração ao corpo? Ou é simplesmente uma forma de expressão e arte? Muitos cristãos veem as tatuagens como uma forma de desrespeito ao corpo, que é o templo do Espírito Santo. Mas será que realmente estamos ofendendo a Deus com uma pequena modificação no corpo? Será que estamos mais preocupados com aparências externas do que com o real estado do nosso coração diante de Deus? A palavra tatuagem na Bíblia, uma interpretação controversial. O que significa a palavra tatuagem no Antigo Testamento? A verdade é que a palavra hebraica cacau usada para descrever o ato de fazer marcas no corpo não é tão clara quanto gostaríamos. Algumas traduções da Bíblia preferem usar marca em vez de tatuagem, o que leva à conclusão de que até mesmo anotações simples feitas nas mãos poderiam ser vistas como proibidas, algo absurdo, considerando nossa cultura moderna. A maioria dos estudiosos concorda que cacá se refere a marcas permanentes feitas na pele, mas isso se aplicaria igualmente às tatuagens modernas? Ou estamos vivendo um mito perpetuado pela tradição religiosa? Será que as tatuagens, agora com tecnologias mais seguras, realmente ainda apresentam riscos de saúde como na época de Moisés, ou estamos apenas usando essa desculpa para reforçar um tabu antiquado? Por que os israelitas não podiam fazer tatuagens? O que a Bíblia realmente diz sobre isso? Sempre ouvimos que os israelitas não podiam fazer tatuagens por uma questão de respeito ao corpo como criação de Deus. Mas, será que isso ainda faz sentido nos dias de hoje? A verdadeira razão por trás dessa proibição nunca foi apenas sobre a pureza do corpo, como muitos insistem, mas sobre algo muito mais profundo e controverso: a identidade cultural e religiosa do povo de Israel.
Essa proibição tinha como objetivo manter os israelitas distantes das práticas pagãs ao seu redor, não uma simples regra sobre o respeito ao corpo. A grande questão é: essa proibição tem relevância para os cristãos modernos? Por mais que estudiosos conservadores, como Carl Friedrich Keil e Franz Delitzsch, tentem justificar a proibição com base no respeito pela criação divina, há um outro ponto de vista que raramente é discutido. A lei foi dada para proteger os israelitas da idolatria e da escravidão. E é isso que realmente precisamos questionar. Tatuagens na antiguidade, marcas de escravidão ou devoção? Na antiguidade, as tatuagens estavam diretamente ligadas a práticas de escravidão e idolatria, e essa é a parte que muitos querem esconder. No Egito, tatuagens eram usadas para marcar escravos, e Deus, ao libertar os israelitas da escravidão, os impediu de se associar novamente a essas marcas de opressão. Mas a grande questão que ninguém se atreve a responder é: a tatuagem moderna ainda tem essa conotação? Além disso, muitos estudiosos sugerem que tatuagens eram associadas à idolatria e aos cultos pagãos. James Smith argumenta que as tatuagens estavam ligadas diretamente a práticas religiosas de adoração de ídolos. No entanto, essa associação não tem o mesmo peso nos dias de hoje. Em uma sociedade secular onde as tatuagens são um símbolo de expressão pessoal e arte, a relação com o paganismo parece não ter mais fundamento. Então, por que continuar seguindo uma lei que foi dada em um contexto cultural tão diferente? Tatuagens no contexto moderno, elas ainda são um desvio? Se fizermos uma análise mais honesta e hermenêutica, perceberemos que as tatuagens modernas não têm mais a mesma relação com idolatria ou escravidão. Portanto, será que essa proibição de Levítico realmente se aplica ao mundo atual? Uma interpretação mais ousada sugere que a lei de Levítico não tem relevância para nós hoje. Afinal, estamos em um novo pacto, em uma nova aliança. A marca da besta e as tatuagens. O que a Bíblia realmente diz? Alguns cristãos tentam afirmar que as tatuagens podem estar relacionadas à marca da besta, mencionada em Apocalipse 13, 16, 18. Mas, isso é realmente uma interpretação justa? Em Apocalipse 14, 1, vemos os 144.000 redimidos com o nome de Deus em suas testas. Se for para seguir uma linha de raciocínio literal, isso significaria que as tatuagens, na verdade, poderiam ser um sinal de salvação, não de condenação. Isso nunca foi discutido, pois a ideia de uma tatuagem associada a Cristo soa tão absurda quanto pode parecer. Mas, claro, não estou dizendo que todos devemos sair por aí tatuando nossos corpos com qualquer coisa, especialmente o número 666, como muitos gostam de sugerir. No entanto, o fato de a Bíblia não fazer nenhuma proibição explícita contra tatuagens em um contexto moderno deixa claro que estamos mais presos a tradições do que a ensinamentos bíblicos genuínos. Paulo e os templos, o corpo como santuário. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20, Paulo nos lembra que nossos corpos são templos do Espírito Santo. Muitos afirmam que isso implica que tatuagens são um desrespeito ao corpo de Deus. Mas será que Paulo estava se referindo à aparência externa? De fato, os templos eram adornados com pinturas, tapestries e até esculturas. Se aceitarmos que a decoração e as marcas fazem parte do culto a Deus, então tatuagens podem ser vistas, na melhor das hipóteses, como uma forma de glorificar a Deus, desde que a motivação seja correta. Então, por que essa obsessão em tentar provar que as tatuagens são pecaminosas, quando a Bíblia não oferece uma proibição direta e clara em nenhum lugar sobre elas? A Bíblia realmente condena tatuagens? Será que estamos ignorando pistas cruciais? Em Isaías 49:16, Deus diz: "Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos." Embora essa passagem seja uma metáfora, ela sugere algo interessante: Deus marcou o seu povo. E se essa ideia de marcar o corpo não fosse tão condenável assim, como muitos insistem? Será que a proibição de tatuagens, como defendem os mais radicais, está mais enraizada em tradições humanas do que em princípios bíblicos? Tatuagens como marcas culturais. O que realmente estamos julgando? Em um artigo provocativo de Trevin Vax no livro The Gospel Coalition, ele faz uma pergunta desconcertante: tatuagens são piores do que adultério? A resposta pode ser mais chocante do que você imagina. Vax relata a experiência de missionários na Tanzânia, onde os cristãos locais afirmaram unanimemente que seria pior para um pastor ter tatuagens do que cometer adultério.
Mas por que, exatamente, as tatuagens carregam um peso tão grande? Por que tatuagens são consideradas piores que adultério? Uma visão cultural controversial. Na Tanzânia, tatuagens são vistas como associadas à feitiçaria e espíritos malignos, símbolos de que a pessoa está sob a influência de forças malignas. Mas, será que estamos permitindo que essas visões culturais antigas governem a nossa interpretação bíblica? Tatuagens, em alguns contextos, têm um peso cultural específico, mas isso significa que devemos aplicá-las globalmente como um pecado? Essa visão extremista não questiona a verdadeira natureza do Evangelho e da fé cristã? Por mais que o testemunho cristão deva ser levado em consideração, até onde vamos para adaptar nossa fé às normas culturais locais? Quando a Bíblia não condena diretamente a prática, não estamos nos entregando a uma moralidade relativa, onde aplicamos o peso da cultura mais do que os ensinamentos de Cristo? Tatuagens como expressão cultural não é pecado, é identidade. O Evangelho, as boas novas, não foram feitas para judeus ou gentios de forma separada. Paulo, em Gálatas, desafiou as normas culturais de sua época, defendendo que os cristãos não precisavam seguir as marcas culturais judaicas para serem salvos. Ele disse: "Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, todos vocês são um em Cristo Jesus." Gálatas 3, 28. Se Paulo defendeu a eliminação de distinções culturais, por que ainda insistimos em fazer da tatuagem uma linha divisória de pureza cristã? A verdade é que muitas dessas áreas cinzentas na Bíblia, como o consumo de carne sacrificada a deuses pagãos, não eram vistas como algo intrinsecamente pecaminoso. Então, por que a tatuagem deveria ser diferente? É uma marca cultural ou um pecado em si? Tatuagens, um debate sem fim, deveriam elas mesmo dividir os cristãos? De fato, tatuagens dividem as pessoas. Mas será que isso significa que elas são pecado? Muitos temas são claramente pecaminosos na Bíblia, mas a tatuagem não se encaixa claramente nesse contexto. O que realmente estamos julgando? O ato de marcar o corpo ou uma questão cultural que já perdeu seu significado? A Bíblia não proíbe explicitamente tatuagens, então, por que criamos divisões e regras rígidas sobre algo que, de acordo com a Escritura, não é um pecado evidente? Um cristão pode fazer uma tatuagem? A verdade não contada. Se você, como cristão, está considerando fazer uma tatuagem, prepare-se para a controvérsia. A Bíblia tem princípios, sim, mas será que estamos aplicando esses princípios de forma rígida demais, ou será que estamos ignorando um possível sinal de liberdade cristã? Primeiro ponto: a tatuagem deve glorificar a Deus, claro, mas quem define o que glorifica a Deus? Será que uma tatuagem artística não pode ser uma forma legítima de expressar nossa fé? Segundo ponto: tatuagens são permanentes, sim. E muitas pessoas se arrependem. Mas, quem decide o que é bom para a sua vida? Se um cristão decide marcar seu corpo para lembrar uma experiência transformadora, não seria isso uma escolha pessoal e legítima? Terceiro ponto: a saúde é um risco, mas não seria mais sensato dizer que a moderação é a chave para qualquer decisão que tomamos? Por que demonizar algo tão trivial? A proibição das tatuagens no Antigo Testamento estava fortemente ligada a práticas de idolatria e paganismo, não ao simples ato de marcar o corpo. No entanto, muitos líderes cristãos insistem em manter uma visão rígida. Por quê? Porque isso dá conforto a um sistema que prefere controlar as escolhas pessoais dos fiéis? O que a Bíblia realmente diz sobre tatuagens? Desafiando a tradição. Aqui está o resumo da polêmica. Alguns cristãos argumentam que as leis levíticas sobre tatuagens surgiram para proteger nossos corpos como templos de Deus. Isso faz sentido em alguns aspectos, mas essa interpretação ignora o contexto histórico, porque tratamos a lei levítica como se fosse absoluta e universal quando ela foi dada para proteger os israelitas das influências pagãs. O debate: a proibição no Antigo Testamento estava atrelada ao paganismo e à escravidão. Mas em pleno século XXI, com tatuagens sendo símbolos de expressão pessoal e arte, essa mesma associação ainda se aplica? Se os cristãos do Ocidente não estão se associando ao culto de Baal, por que a tatuagem continua sendo um tabu? A conclusão para os cristãos modernos deve ser simples: tatuagens são uma escolha pessoal. E se feitas com sabedoria, podem até mesmo glorificar a Deus. Por que continuamos insistindo que uma expressão cultural ou artística seja considerada pecado,
quando ela não é mais ligada aos pecados que o Antigo Testamento condenava. Tatuagens como marcas culturais, quando a igreja deve deixar de julgar. A verdade que muitos não querem admitir: as tatuagens podem ser marcas culturais, mas isso não as torna automaticamente erradas. Em nossa sociedade, tatuagens já não são sinônimo de feitiçaria ou idolatria, então por que ainda estamos criando esse estigma? Em 1 Coríntios 9:12, Paulo fala sobre não exercermos nossos direitos de forma que prejudique o Evangelho, mas isso inclui também decidir conscientemente quando, como e porque julgamos os outros pela aparência externa. Como Paulo disse, a fé cristã é dinâmica, não estática. Ao longo da história, as interpretações bíblicas mudaram para se adaptar a novas realidades. Estamos prontos para aplicar o mesmo discernimento às tatuagens, ou vamos continuar a impor uma moralidade antiquada que não se aplica ao nosso contexto atual? Conclusão: decisões difíceis, mas não impossíveis. O ponto mais importante: discernir com sabedoria. Quando se trata de tatuagens, como em todas as coisas, é necessário reflexão e oração. Mas quem está definindo as regras? A Bíblia não nos dá um mandamento claro sobre isso. A verdadeira questão é: até que ponto estamos dispostos a ser sensíveis às culturas em que vivemos, sem comprometer nossos princípios? Ao invés de condenar as escolhas pessoais de outros, por que não criar uma comunidade mais inclusiva, onde as decisões de aparência externa não determinem nossa aceitação uns pelos outros? E acima de tudo, lembre-se, o amor e a unidade em Cristo não devem depender do que está desenhado no corpo. O verdadeiro desafio é mostrar amor, respeito e compreensão, independentemente de estarmos ou não de acordo com a escolha da tatuagem de alguém. Convido você a orar comigo. Pai Celestial, nos reunimos diante de Ti, com corações cheios de gratidão e reverência. Agradecemos por Teu amor infinito, que nunca nos abandona, por Tua graça imensa, que nos sustenta nos momentos de fraqueza, e por Tua luz radiante, que guia nossos passos nas sombras da vida. Pedimos que neste momento de oração, Tua presença nos envolva e nos fortaleça. Senhor, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Que Ele nos preencha com paz, nos dê conforto e nos conduza ao entendimento profundo de Tua vontade. Que ao nos aproximarmos de Ti com nossas orações, possamos sentir a intensidade de Tua presença e confiar na sabedoria do Teu coração, que sempre responde com amor perfeito. Pai querido, Tu conheces cada desejo e necessidade que habita em nossos corações, assim como as lutas daqueles ao nosso redor. Em meio às nossas provações, seja nosso refúgio e fortaleza, enchendo-nos de esperança e fé para os desafios que surgem em nosso caminho. Que nossas palavras e ações sejam agradáveis a Ti, e que em tudo o que fizermos, possamos refletir o Teu amor e Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar conosco nesse vídeo. Não deixe de compartilhar suas reflexões e se inscrever para mais conteúdos como este. Que Deus continue guiando você em cada passo da sua vida. Até o próximo vídeo, e que a graça do Senhor esteja com você. Amém.